Olá, família, bom dia, crianças, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma manhã. Graças a Deus por isso, eu na minha casa e você na sua, mas juntos com um único objetivo, não é isso? Vamos lá, vamos dar as mãos e dar continuidade, ok? Hoje é aula de português, vamos fazer as correções da aula passada e darmos início a conteúdos novos, tá bom? Abra o livro na página 26 para que a gente possa fazer a correção. Na aula passada, eu li um artigo sobre respeitar os idosos e aceitar o próprio futuro. Vimos que os idosos necessitam de carinho, de respeito, de acolhimento, de inclusão, porque devemos pensar que nós somos os idosos amanhã, não é isso? Então vamos lá. Na página 26 diz assim: qual é o assunto do texto? O assunto do texto é a falta de respeito aos idosos. 4. Releia a primeira frase do texto. O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? Letra A. Que palavras desse trecho identificam o uso da primeira pessoa do singular? São elas temos e nossos. B. O uso da primeira pessoa do plural se refere a quem? Se refere à autora do texto e ao leitor. 5. Que fato originou a escrita desse texto? O fato foi a carta de um leitor enviada para a autora do texto. 6. No primeiro parágrafo é narrado um fato. Sublinhe esse fato. Então, o fato é, quando diz aqui, ele conta que teve de ir a um ambulatório de um hospital e na sala de espera encontrou muita gente. Acomodados nas cadeiras disponíveis no local estavam vários jovens e adultos, e em pé várias senhoras, com mais de 70 anos. Uma delas cega. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu lugar mais confortável a elas. Ok? Letra B. O que causou indignação no leitor? O que causou indignação foi o fato de muitas pessoas não cederem lugar para as pessoas idosas. Número 7. Releia essa outra frase. Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Letra A. É possível deduzir que, para a autora, aí possuem 3 itens. A resposta é: além de pais e escolas, há outros responsáveis pela situação. Item 3. Página 27. B. Essa frase revela um fato ou uma opinião? Essa frase revela uma opinião. Número 8. Agora leia outros 2 parágrafos do texto. É bom lembrar que vivemos um tempo em que ninguém quer envelhecer. Usamos todos os recursos para maquiar a idade e temos bons motivos para isso. O velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Quem tem mais de 50 anos tem dificuldade para arrumar emprego, encontrar um parceiro quando está sozinho, ter um programa de lazer adequado e ser respeitado pelas crianças e pelos jovens. A palavra coroa deixou de ter um sentido carinhoso, se é que um dia teve, e passou a ser pejorativa. Ofende-se quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode sentir-se orgulhosa quando o adjetivo escolhido é animal. O recado social é claro. Depois dos 50, perde-se a humanidade e a cidadania. Se não admitimos de envelhecer, faz sentido ignorar que é preciso ensinar crianças e jovens a respeitar idosos, não é? Fazemos de conta de que quem é velho já morreu e pronto. Número 9. De acordo com a autora, por que as pessoas usam recursos para maquiar a idade? Por quê? Número 9. Por quê? Cadê o 9? Está aqui. Por quê? Porque a sociedade não dá oportunidade às pessoas idosas. Infelizmente. 10. Releia a opinião da autora e complete o quadro com 2 exemplos que a justificam. Opinião. O velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Qual foi o argumento que ela observou e que ela colocou aqui? É que a palavra coroa deixou de ter um sentido carinhoso atualmente. E qual foi o argumento para isso?
quem tem mais de 50 anos tem dificuldade de arrumar emprego, né? É a realidade. Página 28. Leia mais esse parágrafo do texto. Respeitar o velho. Escondido até na denominação terceira idade ou melhor idade. Não é apenas uma questão de bons modos. Respeitar o idoso é referenciar a experiência de vida, o conhecimento, a sabedoria acumulada de quem viveu e aprendeu, de quem sofreu, de quem tem um passado e uma história, de quem colaborou com a construção desse mundo e de quem deu a vida a quem hoje é jovem. Respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Mas parece que o que vale hoje é o presente. Viver o aqui e o agora é imperativo. Vivendo assim, como será o amanhã? Baseado aqui, vem a questão 12. Releia a primeira frase desse parágrafo e assinale as alternativas verdadeiras. Possui somente duas verdadeiras, são elas, a primeira e a terceira. A primeira diz: terceira idade e melhor idade são outras formas de se referir ao idoso. De acordo com a autora, as denominações terceira idade e melhor idade não mudaram a forma como a sociedade considera o idoso. Ok? Número 13. Anote pelo menos 2 benefícios para a sociedade quando há respeito ao idoso. Então você vai anotar aqui 2 benefícios, né? Tem entre vários que você leu, acabou de ler nesse parágrafo aqui, né? Os benefícios que nós temos em respeitar o idoso é o quê? Eles têm conhecimento para nos passar, sabedoria acumulada, né? De quem sofreu muito, que tem uma linda história do passado. Ou seja, experiências de vida, né? Experiências de vida, amor em dobro para nos dar, né? E, enfim, tem inúmeros objetivos, né? Objetivos e adjetivos dos idosos, né? Na situação atual e que são benefícios para nós, né? Para a nossa sociedade. Ok? Página 29. Leia os parágrafos finais do texto. Temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados do censo são prova disso. Que contradição é essa que nos faz cegos a essa realidade? Ensinar e estimular crianças e jovens a conviver com os velhos pode ser positivo para ambos. Aos mais novos, para que aprendam sobre a vida e a importância dos vínculos afetivos e dos compromissos assumidos, e aos mais velhos, para que ganhem um sopro de alegria, de entusiasmo e de esperança. Uma amiga contou que no supermercado observou uma cena interessante. Uma velha senhora fazia suas compras, acompanhada da neta de mais ou menos 12 anos, que, consciente da importância de seu papel, desempenhava-o de modo exemplar. Apontava o que a avó precisava, perguntava as preferências dela, dirigia o carrinho, fazia tudo o que fosse necessário para poupar a avó o mais que pudesse. De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher que não se conteve e disse: "Muito bem, ajudando a avó a fazer compras, meus parabéns." O lugar destinado ao velho em nossa sociedade se expressa na educação que damos aos filhos e alunos. Temos, no mínimo, um motivo bem egoísta para ter mais cuidado com essa questão. Vamos envelhecer. E nossos filhos também, por incrível que pareça. Não é isso? Bom, Roseli Saião, 1950, psicóloga, presta consultoria a escolas tratando de questões sobre cidadania e educação de crianças e adolescentes. Durante muito tempo, escreveu para o jornal Folha de São Paulo. Atualmente participa de um programa de rádio em que fala com os ouvintes sobre a educação de filhos a todas as idades. Página 30. Releia essa frase. Temos um problema. Temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados do censo são prova disso. Letra A. Nessa frase há uma opinião e um fato. Sublinhe de verde o que é fato. De verde o que é fato e de vermelho o que é opinião. Tá? Então você vai sublinhar. Aqui eu coloquei o primeiro, tá? O primeiro aqui diz sublinho de verde o que for
Nessa frase é uma opinião e um fato. Sublinho com verde o fato. Tá? Fato. É o simples, ou seja, você vai marcar de verdinho aquilo que é fato. E vermelho, aquilo que é de sua, que é opinião no caso da autora, tá bom? Autora. Então, nós temos aqui, de opinião da autora, aqui, ó, temos um problema, tá? Eu botei aqui, ó, temos um problema de vermelho. É porque não tem a cor verde, então eu botei de pretinho. Vermelho, temos um problema, e o restante da frase fica sendo verde, tá bom? Letra B. O que significa dizer que a população brasileira envelhece? O que significa isso, né? Que a expectativa de vida tem aumentado e que atualmente há mais pessoas idosas do que no passado, não é isso? Por isso que a população lá na frente vai ser de bem mais idosos. A nossa população idosa ela está aumentando, né? Os idosos estão tendo uma vida mais longa, ok? Letra C. Para a autora, por que o envelhecimento da população brasileira é um problema? Por quê? Por quê? Porque os idosos não são respeitados na sociedade. Número 16. No primeiro parágrafo desse trecho final, há a narrativa de uma cena. Letra A. Sublinhe no texto essa narrativa. Então, você vai lá no texto e vai sublinhar a narrativa dessa cena. É quando diz uma amiga e vai até parabéns, quando ela narra, né? Quando ela conta. Uma amiga contou que no mercado, tal, até a última frase que diz meus parabéns. Então, você vai sublinhar de uma amiga até a palavra parabéns. Letra B. Releia esse trecho. De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher que não se conteve e disse: muito bem, ajudando a avó a fazer compras. Meus parabéns. Por que essa cena chamou a atenção? Por quê? Porque o respeito e o cuidado com o idoso não é algo comum. Não é algo comum hoje em dia. Então, ela observou aquela cena ali, ela ficou o quê? Espantada, maravilhada, né? Nossa, que coisa linda. Uma criança ajudando, né? Um idoso, né? No caso ali, né? Estava ajudando a pessoa da sua família. Mas, independente disso, do respeito, né? O respeito que aquela criança teve com a pessoa idosa. C. De que forma essa cena ajuda a defender essa opinião da autora? Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Bom, aí o que acontece? O desrespeito com o idoso, né? A sociedade é responsável. Quando ele diz aqui de que forma essa cena ajuda a defender essa opinião da autora, quando diz só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Toda a sociedade tem que se unir, né? A sociedade tem que criar um vínculo onde olhamos para a pessoa idosa com bons olhos, né? Com olhar de futuro, não é isso? Ok? Então, paramos aqui na página 30. Só um minutinho que eu já volto. Minuto.